Olá, amados, graça e paz, pastor Inácio Nunes e o nosso amado professor José Almir, graça e paz. Estamos aqui para mais um bate-papo, uma troca de ideia aqui do professor e eu. O tema de hoje é muito, mas muito interessante. Nós vamos falar de arrependimento, né? Arrependimento, algo assim que a gente não ouve muito nos nossos dias. Porque nós vemos que João Batista, em Mateus 3, no versículo 2, ele tem por mensagem principal, sim, o arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos. A gente pode até usar aquela expressão, raça de víboras, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O interessante é que em Lucas 13, versículo 3, nós vemos Jesus na sua pregação usando a mesma mensagem, é idêntica, dizendo, arrependei-vos, só que porque é chegado o reino dos céus. Eu queria saber, por que Jesus e João Batista utilizaram a mesma mensagem? Arrependei-vos. Pastor Inácio, o arrependimento é necessário, é de vital importância para o nosso ingresso, né, no reino de Deus. Primeiramente, o que significa arrependimento? Arrependimento, no original, a palavra no original grego, chama-se metanoia, que é uma mudança de comportamento, que é uma mudança de pensamento. E isso é necessário para todo aquele que ouve a palavra de Deus, reconhece que a vida que ele está levando não é segundo a vontade de Deus. E ele precisa ser orientado, ele precisa ser despertado para retornar a Deus. Como? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho da graça de Deus. E o que é evangelho? É as boas novas da salvação. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bom, o interessante é que nós vimos João Batista antes de Jesus pregando, né, o arrependimento. Depois nós vemos Jesus pregando o arrependimento. Jesus morre na cruz, ressuscita, No terceiro dia, vai aos céus e deixa os seus discípulos. E aí, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 28, nós vemos o apóstolo Pedro, depois de Jesus, pregando a mesma mensagem. E Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Então, a gente vê que é uma mensagem muito importante. Eu começo a imaginar e pergunto já, é possível o homem ser salvo sem arrependimento no seu coração? não, Não é possível? não. E é impossível, é impossível. Porque o evangelho é uma mudança de vida, é uma mudança de vida, é uma mudança radical de vida. E só quem produz essa mudança no interior do ser humano é uma intervenção divina. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 do livro de Efésios, que o Senhor nos despertou o nosso espírito quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, é impossível ao homem chegar, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou à igreja. Isso pode até acontecer com o religioso em si, né? Mas o religioso é o homem se esforçando para chegar a Deus. Sim. O evangelho é graça, é Deus descendo do céu e apresentando o caminho da salvação de Jesus Cristo. Então, todo aquele que olha para Jesus, crê no sacrifício de Jesus, é salvo. Glória a Deus. E o interessante é que me parece
que nós vemos muito crente e principalmente os não cristãos vivendo pelo esforço próprio. Eu sou bom, eu me dedico a fazer a bondade, né? Eu me desvio do mal, porque eu acredito que o ser humano, por esforço próprio, ele consiga até se desviar de fazer coisas ruins. Mas, pelo que eu entendo da palavra de Deus, isso não o liberta da herança que nós falamos no início, da herança do pecado, da herança que Adão deixou para o homem. Você acha que essas pessoas que fazem o bem, religiosos até, como você falou, fazem o bem, né? Elas, pela bondade que fazem, estão salvas? Não, não, meu pastor. Não, não. Porque Peguei pesado agora. é verdade. É porque não podemos substituir um algo divino pelo esforço humano. Por exemplo, após a queda, o primeiro indício de religião foi no Éden. Quando o homem pecou e percebeu que estava nu, ele teve medo. Quando o Senhor, na virada da tarde, Adão, Adão, ele teve medo, né? E antes disso, ele havia feito para ele vestimentas de folhas, tanto para Adão como para Eva. Fizeram folhas. Quando Deus chegou, poxa, Adão, você comeu do fruto? Comi isso, uma mulher que tu me deste, etc e tal. Mas eu quero te falar uma coisa, Adão. Essas vestes, você não tem como manter-se vestido diante da minha presença. Você não está vestido porque você fez algo muito grave. Aí, ali, o Senhor, ele sacrificou animais. Foi o primeiro sacrifício. Sim, que já apontava para Jesus Cristo. Já apontava. Então, fez ali vestimenta. E não foi um cordeiro, eu acredito que mais de um. Né? Mas ali houve um sacrifício para fazer vestimenta para vestir Adão. Então, ali foi o primeiro indício da religião. E em 1 Timóteo 4,4 diz que o ser humano é bom. Mas não é. A minha salvação não é mérito meu. Sim. Não é mérito seu. Não é pela minha bondade, mas única e exclusivamente pela graça de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, não é pela minha bondade, mas é pela minha confiança, é pela minha fé em Cristo Jesus. Entendi. Então, assim, para a gente dar uma apimentada no negócio, eu fico vendo, por exemplo, que hoje em dia as igrejas cristãs tem muita gente, né? Muita gente que frequenta, mas um grande percentual dessas pessoas são levadas para dentro da igreja pela pregação ou pela palavra de alguém. Um exemplo, poxa, você está com a vida ruim, destruída, vamos lá para a igreja, porque lá na igreja, olha que eu me lembro quando eu me converti, eu aceitei Jesus, agora eu entrei para a igreja. Então vamos lá para a igreja, que lá na igreja a tua vida vai mudar. E as pessoas vão para a igreja em busca de ter a sua vida mudada, né, transformada, mas não pelo arrependimento, por participar, né, de um projeto religioso, de uma comunhão, de uma coisa assim. Você acredita que dentro das nossas igrejas hoje tem muita gente participando, até celebrando, até ministrando o corpo ministerial da igreja, que não tiveram esse arrependimento? É possível isso? Será ou não? Sim, Luiz, é possível sim. Tem pessoas, por exemplo, que direciona todo o culto a um testemunho de uma determinada pessoa. E a gente percebe que o testemunho dessa pessoa
a gente percebe que quando ela começa a falar de si, eu já vi casos desses, tá? Por isso que eu estou falando assim com conhecimento de causa. A gente percebe que não houve uma mudança de vida, porque a pessoa reporta o seu passado assim como se fosse assim com mérito, com alegria. Você não vê assim um arrependimento dentro da pessoa, porque quando a pessoa se arrepende, que eu falei para você que arrependimento é uma metanoia, que é uma mudança de pensamento, que é uma mudança de comportamento, irmãos, tem coisas do nosso passado que a gente não quer nem lembrar. A gente sente vergonha, entendeu? A gente sente vergonha. A gente não quer nem mais lembrar daquilo. Porque foi algo assim que não traz nenhum tipo de louvor, de contentamento. Não promove louvores a Deus. Então, quando a Bíblia fala que eu tenho o arrependimento, ele envolve esse tipo de mudança, irmão, como diz a palavra, agora se eu estou em Cristo, eu tenho que fazer por onde? Ser uma nova criatura. A face de Cristo, sabe, tem que ser um reflexo em minha vida. Através da minha atitude, do meu comportamento, eu tenho que despertar nas pessoas, entendeu? O interesse por Cristo. Eu tenho que ser uma testemunha viva desse poder de Deus em minha vida, desse poder transformador. Então, o que falta na realidade, o que nós vemos muito, é que as pessoas têm sido convencidas por outras pessoas, né? Chega ali, a pessoa está passando uma necessidade, e aí vai o irmãozinho da igreja A, B, C ou D e traz uma mensagem, uma palavra de refrigério para as suas dores, e ela é convencida por aquela pessoa que na igreja há uma resposta. Mas o que a Bíblia fala sobre ser convencido e não estar na igreja, mas estar ser convencido a Cristo, ser convencido ao arrependimento? Quem é que convence? Olha, olha só, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Para que isso seja uma realidade na vida da pessoa, é necessário que o evangelho seja pregado. Hoje em dia, são poucas igrejas que estão comprometidas com o evangelho, entendeu? De trazer assim, uma mensagem genuína. E o que eles procuram? Eles procuram trazer assim uma mensagem de acordo com a necessidade da pessoa ou das pessoas. Por exemplo, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego. Ele apresenta, olha, você vem aqui que a solução está na igreja. Não. Porque a questão de estar bem financeiramente, de ter uma conta bancária, de ter um carro, de ter uma casa, isso não significa que eu estou pronto para a eternidade. Estou sendo preparado para viver o bem-estar aqui, nesse nível, na Terra. O ser humano, através da palavra de Deus, ele tem que ser orientado a ter uma vida transformada, a viver para o céu. Porque o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Que nós temos que viver nessa terra como se fossem peregrinos e forasteiros. E outra coisa, o nosso coração tem que estar no céu. Por quê? Porque onde está o meu tesouro, também o meu coração vai estar ali. Sim. Então, eu prefiro que o meu coração esteja no céu e pensar nas coisas do céu. Glória a Deus. Para colaborar com a sua palavra, João 16, foi o texto que você falou, do 7 ao 11, Jesus, falando com os apóstolos, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu acho que foi bem esclarecido essa questão do pecado, mas entender que nós, então, pelo que eu compreendi, precisamos nos arrepender para Cristo e não nos convencer para a igreja. Porque tem gente que não se arrepende para Cristo, para a salvação, mas se convence, né, para a igreja, é convencido por alguém de que a igreja pode fazer alguma. Não,
Então, o que a gente entende é que quando eu me arrependo para Cristo, eu estou congregando em uma denominação, seja ela qual for, para a salvação, para que os meus pecados sejam diariamente, né, perdoados segundo o arrependimento. E aí é o que João nos ensina, né, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Porque só os lavados pelo sangue de Jesus, a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue, Hebreus 9, né, versículo 22, vai dizer que se purifica com sangue, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós somos redimidos pelo sangue, e é pelo sacrifício de Jesus. Que você possa ter os seus dias, certo? Meditando, se arrependendo, vendo os seus feitos, se o teu coração está em Cristo, certo? Para que você possa ser verdadeiramente uma nova criatura e um cidadão do céu. Professor José Almir, as felicitações. Bom, eu espero que essa explicação sobre arrependimento tenha ido ao encontro à sua necessidade. Com isso, nós contamos com a sua presença no próximo vídeo. Forte abraço, graça e paz. Se você gostou, deixe o teu like, compartilhe, faça o seu comentário, né, uma dúvida, uma pergunta que queira um esclarecimento, e nos siga aí no TikTok, no Instagram e no YouTube. Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Amém. Amém. Glória a